Olá, alunos do primeiro ano. Olá, alunos do EJA. A gente vai dar continuidade aqui no estudo de movimentos. E eu queria colocar para vocês que nós estamos na física. E a física, como a gente já viu, ela estuda alguns fenômenos naturais, alguns fenômenos da natureza. E a gente vai estudar esses fenômenos isoladamente. E um dos fenômenos que mais ocorre na natureza são movimentos. Só que a gente vai estudar dentro da física do primeiro ano movimentos lineares, movimento que ocorre dentro de uma trajetória linear. Então, para estudar movimento na física do primeiro ano, a gente vai ter essa peculiaridade, estudar movimentos que se acontecem dentro de uma trajetória linear. Quando essa trajetória é uma reta, é uma linha reta, eu digo que o movimento é retilíneo. Então, quando eu coloco aqui que o movimento retilíneo, eu estou considerando que a sua trajetória, né, é uma reta, tá bom? Então, a gente classifica os movimentos principalmente por suas trajetórias, tá? E também como se comporta a sua velocidade. Então, o MR é movimento retilíneo, movimento linear, onde a trajetória é uma reta, tá bom? Eu tenho uma trajetória linear, reta. A palavra uniforme é referente à velocidade. Ela se refere à velocidade. Quando eu coloco uniforme, é da única forma. Então, o comportamento da velocidade neste movimento, ela é sempre o mesmo. Ela corre sempre da mesma forma. Então, o que eu estou dizendo aqui? Se eu vou estudar um movimento retilíneo e uniforme, eu estou dizendo que eu estou estudando um movimento em uma reta, cuja trajetória é uma reta, e que a velocidade não muda. A velocidade permanece constante em suas características vetoriais. Tá? Em suas características vetoriais. Então, a velocidade constante, ela nem muda a direção, nem muda o sentido e nem muda o seu valor. Então, quando eu considero que eu estou trabalhando com velocidade constante, né? Com velocidade constante, eu estou considerando que essa velocidade não vai mudar as suas características vetoriais. A velocidade vai ser sempre o mesmo valor, a velocidade vai ter sempre a mesma direção e a velocidade vai ter sempre o mesmo sentido. Ok? Então, começando aqui, diz o seguinte: um corpo realiza movimento retilíneo uniforme quando sua velocidade é constante e diferente de zero. Porque se a velocidade for zero, eu não vou ter movimento, o corpo está parado. Então, isso aqui é importante, ó. Velocidade constante. Ok? Velocidade constante. Então, quando eu considerar que a velocidade é constante, eu vou dizer que ela a todo instante tem o mesmo valor. A todo instante tem a mesma direção. A todo instante segue o mesmo sentido. É isso que é a velocidade constante. Nesse tipo de movimento, se eu fosse colocar em um gráfico, eu teria como dispor-me de uma equação. E a equação que representa esse movimento uniforme, a equação que representa o movimento uniforme, segundo as características que a gente colocou agora, é essa aqui, ó. A posição do móvel em movimento uniforme, a posição final dele, vai depender da posição inicial, da velocidade que ele está praticando e do tempo transcorrido de movimento. Então, dentro do movimento uniforme, a gente sempre vai ter uma variação de posição. Vai ter uma variação de posição, claro, porque o móvel está em movimento. Essa variação de posição, ou a posição que eu vou ter no final do movimento, vai depender sempre de onde eu comecei o movimento, ou seja, depende da velocidade, da posição inicial e também depende da velocidade. E, claro, do tempo que esse movimento ocorreu, né? O tempo transcorrido de movimento. Então, eu tenho aqui uma função horária, que é essa função que a gente vai trabalhar nesse movimento. A gente vai dar nosso curso aqui de movimento retilíneo uniforme utilizando sempre esta equação. Então, nós vamos fazer muitos exemplos em cima dessa equação aqui. Então, deixa eu retornar aqui algumas características do movimento uniforme.
movimento uniforme, velocidade constante, né? Então, se o corpo está em velocidade constante, eu sei que ele está mudando de posição, né? E a posição que ele vai atingir ao final do movimento vai depender de quê? Vai depender de onde ele partiu, qual a velocidade que ele executava e qual o tempo de movimento. Vai depender dessas três variáveis aqui, ok? Essas três variáveis. A gente vai ver algumas características do movimento uniforme. São características bem, né, bem importantes que classificam o movimento uniforme também. Né? Eu tenho dois tipos de movimento uniforme, alguns tipos de movimento uniforme. O primeiro movimento uniforme que ele vai destacar aqui é o movimento progressivo. O que é o movimento progressivo? É aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido da orientação da trajetória. Olha o que está ocorrendo aqui. Ó. Essa trajetória aqui está orientada nesse sentido, tá? Aqui é a orientação da trajetória. Né? Então, o movimento é chamado progressivo quando o móvel vem no sentido da trajetória. Uma característica importante desse movimento aqui é que o ΔX, né, ou a variação de posição, que a gente já viu isso aqui, o deslocamento, ele aumenta no decorrer do tempo. Então, seu valor aumenta no decorrer do tempo. Como o ΔX é positivo, eu sempre vou ter uma velocidade positiva. Então, é a consequência desse movimento progressivo. No movimento progressivo, eu vou ter um ΔX positivo, então a minha velocidade média, ou a velocidade escalar média, também vai ser positiva. Né? Se o ΔX é positivo, a velocidade média também vai ser positiva. Então, isso caracteriza o movimento progressivo, o movimento no sentido da trajetória. Movimento no sentido da trajetória, velocidade positiva. Né? Aí eu tenho o movimento retrógrado, que é um movimento retrógrado. É aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido contrário da orientação da trajetória. Então tá aqui, ó, a trajetória está orientada nesse sentido. Só que o móvel desloca-se no sentido contrário dessa orientação, tá? Então a orientação é essa, a orientação é para cá. Só que esse móvel está pegando o sentido contrário dentro da linha da trajetória. As consequências desse movimento retrógrado são duas. Primeiro, o ΔX vai diminuir no decorrer do tempo e a velocidade vai ser negativa. Eu vou ter um ΔX negativo, um deslocamento negativo, com isso a velocidade também será negativa. Ok? Então, aí a classificação do movimento retrógrado. Tá? Uma coisa importante também em relação à velocidade chama-se velocidade relativa, tá? Ou velocidade de um corpo em relação ao outro. Dois corpos na mesma direção e sentido subtraem-se as velocidades, para mim saber a velocidade de um em relação ao outro. E dois corpos na mesma direção e sentido contrário somam-se as velocidades. Isso são a velocidade relativa, ou a velocidade de um corpo em relação do outro. Então, pessoal, isso aqui é o início do nosso estudo do nosso movimento uniforme. Daqui a pouco a gente volta com novos vídeos sobre esse movimento, ok?